Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Resistência ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Mateus 5,39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o Mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Emmanuel. E agora, a palestra. Irmãos de jornada, hoje vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, que reúne os ensinos dos espíritos superiores, codificados por Allan Kardec de uma forma lógica e sequencial, esclarecendo os aspectos científico, filosófico e religioso do Espiritismo. Estamos na parte segunda do livro, intitulada Do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, especificamente no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e nós vamos hoje tratar do tema intitulado Os Espíritos durante os Combates, questões 541 a 544. Kardec então pergunta aos espíritos: durante uma batalha,
há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Ao que os espíritos respondem positivamente, acrescentando que eles, inclusive, lhes estimulam a coragem, ou seja, os espíritos estão ali o tempo todo agindo, né? Kardec então comenta que os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo, e que estes ditos deuses, entre aspas, eram simplesmente espíritos representados sob forma alegórica, né? Porque Deus, né, causa primária, amor perfeito, enfim, Pai de bondade, misericórdia, jamais ia estimular, ia desejar que um povo massacrasse o outro povo, né? Não o Deus que nós acreditamos, não esse Deus perfeito de amor e bondade. Então, essa ideia que se tinha era realmente algo no sentido de nos espelhando enquanto seres humanos, ainda cheios de defeito, né, de dificuldades, nesses seres, né, que se intitulavam como deuses. Mas Kardec continua o questionamento perguntando se, estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, né, considerando que um lado está correto e o outro não, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Os espíritos então afirmam que existem espíritos que só se comprazem, que só se ficam felizes, só se satisfazem na discórdia e na destruição, né? Que para esses a guerra é a guerra, pouco importa quem tem razão, quem não tem razão, se é que alguém tem razão numa guerra, né? A justiça da causa pouco os preocupam, né? Infelizmente são irmãos que, desencarnados, ficam felizes com a dor alheia, né? Que precisam muito da oração para encontrarem, né? Para entenderem que isso só causa tristeza, infelicidade, né? Que isso só faz com que eles permaneçam nessa sintonia, nesse momento de sofrimento, né? Porque a gente recebe o que a gente dá, e a lei de causa e efeito. Então, assim, cedo ou tarde, né, tudo que nós fazemos tem consequência. Então, esses irmãos que mesmo desencarnados desejam o mal, fomentam o mal, terão consequências, sofrem as consequências disso, né? Enfim, é importante a mudança de caminho, né? A mudança de ideal, de desejo. Mas cada um a seu tempo, né? Deus, na sua infinita misericórdia, tem essa paciência, essa generosidade, que todos chegaremos lá, todos chegaremos à perfeição relativa que nos cabe, cada um a seu tempo, né? Não nos cabe julgar ninguém, porque não sabemos se eventualmente fomos até pior, agimos até pior no passado. Estamos num momento, em fases diferentes, já entendendo que isso é errado, que isso não é o procedimento ideal, que nós devemos sim cultivar o bem, cultivar o amor, desejar o melhor para todos, mas como nós não nascemos agora, né, nós fomos criados agora, certamente encarnamos diversas vezes, nós fomos pior do que somos, à medida que existe a lei de evolução, né, a gente não retrograda, então a gente está melhor do que estivemos antes, significa dizer que nós não sabemos exatamente o que fizemos de errado, né? Mas certamente erramos muito, como ainda continuamos errando. Então não nos cabe julgar, né? Apenas tentar auxiliar na medida da nossa pequenez, das nossas possibilidades. Então Kardec argue se podem alguns espíritos influenciar o general
na concepção de seus planos de campanha, de guerra. E a espiritualidade declara que, sem dúvida alguma, eles, os espíritos, podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções, ou seja, em tudo. É importante a gente lembrar que, a rigor, nós somos muito mais influenciados pela espiritualidade do que nós percebemos, né? O tempo todo. Por isso, inclusive, devemos procurar manter-nos em sintonia elevada, nutrindo bons pensamentos, buscando agir da melhor forma, sempre. Se percebemos que estamos nos equilibrando, devemos buscar a oração, tomar um copo d'água, né? Não engolir a água até que conseguimos, né? Que consigamos mesmo. Nos acalmar, né? Contar. Algumas pessoas contam, né? Até 10, até 20, até 100, não importa. O importante é respirar fundo. O importante é cada um conseguir encontrar o seu ponto de equilíbrio, para que nessa correria do dia a dia, né, essas dificuldades todas naturais da vida material, preocupações materiais, enfim, dificuldades no trabalho, em casa, no caminho, no trânsito, que a gente possa, de fato, encontrar o nosso ponto de equilíbrio, para que a gente não haja em desacordo com o correto, né? Para que a gente não tome atitude, para que a gente não imita palavras, para que a gente não alimente pensamentos ruins. E por fim, nesse estudo, Kardec questiona se poderiam maus espíritos suscitar ao general planos errôneos, com o fim de levá-lo à derrota. A espiritualidade, então, esclarece que os espíritos podem, sim, agir dessa forma. Destacando, no entanto, que o general, assim como nós, possui o livre-arbítrio, e acrescentando que, se ele não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências, e que melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Olha a chamada que os espíritos dão. Concluindo dessa forma pelo despreparo do general. É muito importante que nos observemos e lembremos de que o Pai nos concede o livre-arbítrio, mas que nós teremos de prestar conta do que nós fizemos dele, né? Das nossas ações, das nossas omissões, né? De tudo. Lembremos-nos de que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente vai colher o que a gente plantar, inevitavelmente. Então, quando nos sentirmos inseguros, devemos levar nosso pensamento a Deus e buscar inspiração através da oração. Veja, a oração pode ser um momento, inclusive, de silêncio, né? Mas essa sintonia com o alto é importante. Eu sugiro a leitura do último capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 28. Ele contém uma coletânea de preces espíritas com esclarecimentos sobre diversos momentos das nossas vidas. Momento de desencarne de pessoa querida, né? Ele inicia, inclusive, explicando o Pai Nosso, explicando a oração, enfim, é muito interessante, sabe? Às vezes a pessoa pode estar num momento tão difícil que não consegue nem formular uma oração. Então, chegando nesse capítulo, busca uma oração, tem orações para o anjo da guarda, tem orações para obsediador, sabe? Para obsediado, para tantas hipóteses, para suicida. Então, assim, busquemos, né, uma fonte, é uma fonte também de orientação, porque há uma explicação antes, não é só uma sugestão de oração pura, mas tem toda uma explicação a respeito, né? Então, pedindo sempre, né, para que nós possamos ser assistidos por espíritos bons, né, nosso anjo guardião, a gente possa ouvir as instruções, orientações dele.
Espíritos que nos auxiliam a nos afastar do erro, né? Das nossas dificuldades, das nossas mazelas, nos fortalecer e nos distinguir, né? Que a gente possa saber distinguir da impostura da verdade, né? O acerto e o erro, né? De forma clara. Assim, meus irmãos, chegamos ao fim dos estudos de hoje, agradecendo ao Pai a oportunidade de aprendizado e pedindo que nos abençoe nos nossos melhores propósitos, para que no mundo ainda tão belicoso possamos ser representantes da paz, da solidariedade e da fraternidade. Em nossos lares, no trabalho, na rua, na cidade, onde estivermos, e que possamos orar pelos irmãos que se encontram nas mais diversas formas de guerra, para que possam encontrar a paz. Que os governantes possam abraçar as melhores inspirações para que cessem as guerras em prol do bem das pessoas, de modo geral. Assim encerramos o estudo de hoje, pedindo ao Pai que possamos refletir sobre tudo que foi estudado e que o aprendizado nos auxilie nos nossos esforços contínuos pela melhora moral que tanto necessitamos. Uma excelente semana para todos.